Sabe, quando a gente pensa em radiação e biologia, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Um projétil, um tiro certeiro num alvo. Mas e se essa for só uma parte bem pequena da história? E se o impacto da radiação fosse mais parecido com uma onda de choque do que com uma bala? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui. Vamos colocar lado a lado o modelo clássico do acerto direto com uma realidade que é, olha, muito mais complexa, muito mais conectada. Uma realidade que envolve comunicação entre células, alertas e reações em cadeia pelo corpo todo. Ok, vamos começar do começo. Para entender essa revolução, primeiro a gente precisa conhecer o conceito que dominou a radiobiologia por décadas. A ideia era que existia um único e vital alvo dentro da célula, um ponto fraco. Essa era a teoria do alvo celular, e ela era essencialmente balística. A premissa era simples: a radiação precisava acertar fisicamente o DNA para causar um dano sério. Era um modelo de acertar para matar, bem direto ao ponto. O alvo era o núcleo, e o ponto crítico dentro dele era o DNA. E o que esse número significa? 40. Essa é a quantidade aproximada do tipo mais perigoso de dano ao DNA, as quebras de fita dupla. É quando a molécula de DNA se parte ao meio, de verdade. Cada unidade de radiação de baixa energia, que a gente chama de Gray, produz umas 40 dessas. Pode não parecer muito, mas essas lesões são um pesadelo para a célula reparar direito. E olha só a escala do dano. Para cada grade de radiação, acontecem milhares de outras lesões menores. Mas são aquelas 40 quebras de fita dupla que são as realmente críticas, sabe? São elas que têm a maior probabilidade de levar a célula à morte. E é aqui que a história começa a ficar muito mais interessante. Os cientistas começaram a notar uma coisa esquisita. Células que nem sequer foram atingidas pela radiação também estavam morrendo. Isso forçou uma mudança total de perspectiva, introduzindo uma ideia nova: as células conversam entre si. Então, a sacada é a seguinte: o efeito bystander, o efeito espectador, mostra como células que saíram ilesas podem sofrer dano só por estarem perto de outras que foram irradiadas. Elas não eram o alvo, mas sentem o impacto como se tivessem sido. E como essa comunicação funciona? É uma verdadeira cascata. Primeiro, a célula que foi atingida libera sinais de estresse. Depois, esses sinais viajam para as células vizinhas. E por fim, as células espectadoras, que não foram alvo de nada, recebem esses sinais e reagem, podendo ter seu próprio DNA danificado ou até morrer. É como se fosse uma fofoca celular, só que com consequências bem sérias. E esses sinais de estresse não são algo abstrato, não. São moléculas químicas de verdade. A gente está falando de coisas como citocinas, espécies reativas de oxigênio, o tal do ROS, e óxido nítrico. São eles os mensageiros que levam o alerta de dano de uma célula para outra, espalhando a notícia pela vizinhança. Certo? Se o efeito bystander é tipo um boato de vizinhança de curto alcance, o que acontece quando a notícia se espalha pelo corpo inteiro? Aí a gente entra no efeito abscopal. Isso já não é mais um boato, é um alerta de emergência nacional. É sistêmico, de longa distância, e o mecanismo é outro. Quem comanda tudo é o nosso sistema imunológico. E essa descoberta foi ainda mais impactante. O efeito episcopal mostra que a radiação aplicada num único lugar pode acionar uma resposta imunológica tão forte que atinge partes distantes do corpo. A gente viu, por exemplo, tumores que nem estavam no campo de radiação começarem a regredir. Isso mostra o poder da radiação não só para destruir, mas para alertar. Isso aqui é simplesmente fascinante. A radiação pode funcionar como uma vacina personalizada criada ali, na hora, dentro do próprio corpo. Ao matar as células do tumor de um jeito específico, a radiação força elas a soltarem sinais de alarme, e esses sinais ensinam o sistema imunológico a reconhecer aquele tipo de câncer como um inimigo que precisa ser caçado e destruído, não importa onde ele esteja. E como essa ativação toda acontece? É uma cascata imunológica, uma verdadeira operação militar. As células irradiadas liberam alarmes moleculares. As sentinelas do nosso sistema imune, as células apresentadoras de antígenos, são ativadas por esses alarmes. Elas correm para os linfonodos para treinar os soldados de elite, os linfócitos T. E aí, esses linfócitos T saem numa missão para caçar e destruir as células tumorais por todo o corpo. E por trás disso tudo tem um mecanismo molecular que é a chave do negócio. Quando a radiação danifica a célula, pedaços de DNA podem acabar no lugar errado, soltos no citoplasma. Isso dispara um sensor chamado CHS, que por sua vez ativa uma via chamada STING, resultando numa resposta imune antitumoral potentíssima.
É o alarme de incêndio biológico que mobiliza todo o sistema. Tudo isso nos leva a uma pergunta bem provocadora. Se essa comunicação e a resposta imune são tão importantes, o que acontece se a gente ignorar o alvo clássico, o DNA no núcleo, e mirar em outras partes da célula de propósito? Pois é, pesquisas mais recentes, usando o feixe de radiação com uma precisão incrível, os microfeixes, revelaram que o núcleo não é o único ator principal. Atingir outras partes da célula também pode desencadear toda essa cascata de comunicação. Então, para onde mais a gente pode aportar? Estudos mostram que irradiar a membrana da célula, as mitocôndrias ou mesmo o citoplasma também pode induzir esses mesmos efeitos de comunicação. De repente, a definição do que é um alvo ficou muito mais ampla. Por exemplo, um acerto na membrana pode criar centros de sinalização que disparam alertas. Danificar as mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula, pode gerar uma onda de estresse oxidativo que se espalha para a vizinhança. O dano não precisa mais ser genético para ser importante. Certo. Juntando todas essas peças, onde a gente chega? Chegamos a uma visão completamente nova e integrada da radiobiologia. Uma que combina o dano direto com essa rede complexa de comunicação celular. E essa frase resume tudo perfeitamente. A grande virada de chave é essa. A radiação deixa de ser vista só como uma força bruta de destruição e passa a ser entendida como um modulador biológico. Um gatilho que pode reprogramar a maneira como as células conversam entre si e com o nosso sistema de defesa. E com isso, a gente termina com uma pergunta que aponta para o futuro. Se a gente começar a entender a radiação não apenas como um jeito de matar, mas como um jeito de ensinar, as possibilidades terapêuticas são gigantescas. Talvez a gente esteja só no começo de aprender a usar esse diálogo complexo para instruir o nosso próprio corpo a se curar.